a direita, ela se pauta muito fora da realidade, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo bastante, porque acompanhando vários debates, assim, a gente vai vendo que a galera simplesmente não consegue sustentar dados, assim, sabe? Então, você vê, né, atualmente a gente vê o Jones Manuel, que para mim é um dos melhores debatedores que a gente tem no campo da esquerda radical hoje em dia, Uhum. e o cara é um rolo compressor de dados, assim, né? E não tem como, quando você mostra a realidade, mas eu vejo que ainda assim eles querem muito fugir. E a história toda da fantasia, eu acho que ela entra muito nisso, né? Dessa coisa da gente realmente é, querer olhar muito um lado fantástico, né? Para muitas vezes fugir da realidade. Então, é como se todos esses caras, assim, essas pessoas, né? Mais fanáticos, mais reacionários e tudo mais, se encontrassem no meio da fantasia justamente porque não conseguem ter o pé na realidade, né? Uhum. Eu concordo muito. Eu costumo dizer que eu não sou. Eu sou também da esquerda radical, apesar de eu não ser tão radical também quanto antigamente, mas que eu sempre disse, eu sou da esquerda radical, mas quem me dera se eu vivesse no mundo imaginário, sabe, da direita. Como o Uhum. pessoal da direita imagina como é o mundo para eles. Que o Uhum. mundo para eles é perfeito, né? No mundo, o mundo para eles está tudo certo, sabe? Uhum. Não tem injustiça, não tem aquecimento global, sei lá, sabe? No mundo deles está tudo certo, pessoal. Vocês estão reclamando aí por coisa que não existe. Eu queria Uhum. viver nesse mundo. Então, realmente, eles tendem a realmente aceitar uma realidade inexistente, viver um mundo fantasioso por si só, né? Então, eu acredito nisso também, que eles tendem talvez a se encaixar um pouco mais em mundos fantásticos, assim. E não somente, como a própria matéria disse, mundos fantásticos realmente voltado ao gênero fantasia medieval, por se tratar a um mundo mais conservador, podemos dizer, né? Um mundo, uma sociedade antiga, onde a estrutura era muito diferente, uma estrutura onde o homem era a figura principal de tudo, o homem um, era mais aceitável uma pessoa dominar as outras, sabe? Onde expandir territorialmente era uma coisa legal, era uma coisa, né, que é romantizada pelas histórias fantásticas. Então, sim, faz muito sentido cair no gosto dos conservadores. Total. Por exemplo, a gente tem, né, a Pietra Bertolazzi como um exemplo disso que você está falando, porque eu já vi ela defendendo num debate que ela preferia morar na Idade Média, né, basicamente. Né, porque ela achava que ela ia viver como uma princesa, como uma rainha, né, e tal, que ela achava que era uma condição mais justa, né, as pessoas tinham uma fé. Cara, bizarro. É Então, bizarro. Uhum. e é bizarro também, né? A gente vê galera dando palco para esse tipo de assunto, né? De ideia, e muitas pessoas acabam concordando com aquilo, né? Achando que ela tá falando, nossa, faz sentido. Mas aí você para e pensa, mas quem disse que você ia ser a rainha? Né? E Uhum. se você nascesse como a filha de um escravo ou de um simples plebeu Exato. ali, né? Meu amigo, até Cara, a vida da rainha não era fácil, né? Qualquer mulher nessa época, sabe, ia ter uma vida terrível. Você ia ser só um objeto para procriar, sabe, para dar herança para o rei. E isso é o de menos que você viveria de terrível numa época dessa, assim. Então é realmente é uma visão muito romantizada, né, da coisa. muito romantizado. Então, eu acho que por isso que entra muito, né, nessa coisa da fantasia, e você vê um monte de canal pop, né, talvez a maioria deles, não sei, tô falando aqui dados, né, é, Uhum. Felipe Petin dados aqui, mas pode ser que a maior parte dos canais de cultura pop sejam até de direita, porque ainda assim, querendo ou não, não é todo mundo que tem acesso também a esse tipo de conteúdo. E se tem, você tem que ter tempo, né, para poder fazer isso. Você tem que, né, para tornar isso um trabalho, para tornar isso uma coisa viável para você viver, né? Então, infelizmente, a gente vê que a realidade é que muitas pessoas hoje que se tornaram grandes, que fazem esse tipo de conteúdo, já às vezes já começaram com grana, entendeu? Uhum. Mesmo dentro da esquerda, obviamente, né? Não vou falar também, a esquerda é pobre, não é isso também. Mas Uhum. muitos provavelmente sim, começaram com dinheiro, começaram. Então, até isso é um recorte social, sabe? A gente vê que a pessoa ela precisa ter realmente já um background, assim, digamos, né? Para ela poder realmente começar a fazer esse tipo de coisa. Sim, Então, cara, para ter acesso a conteúdo, você precisa muitas vezes ter um certo privilégio em algum sentido, né? exato.
financeiro, nascer branco às vezes, porque isso também, né, você passa vários caminhos na fila ali. Com certeza. Então, não dá, cara. E aí é isso. Eu acho que olhando para a raiz da questão mesmo, né, a gente vê muito que são pessoas que fácil, né, por já terem condições, já terem privilégios, não conseguem enxergar a realidade das coisas, entendeu? E aí a esquerda bate mais, né? Exato. E uma coisa interessante também, que você chegou a mencionar, né, que a maior parte né, dos canais, dos meios que comentam sobre isso são de direita, e uma questão que isso não é um problema só de conservadores, de bolsonaristas, do pessoal da direita. Isso é um problema do ser humano, né? Quando o ser humano ele entra num fanatismo, do que seja um fanatismo religioso, do que for até de uma ideologia política, ela tende a interpretar tudo ao seu redor de forma a justificar os seus pensamentos, né? De forma a contribuir com aquilo que ela acredita. Então, tudo que ela vai absorver, ela vai tirar como uma lição de direita. Até coisas absurdas, sem nenhum fundamento científico, sem nenhum dado, sem nada, eles vão interpretar dessa forma. Uma prática, uma lógica disso direta é, hoje em dia, a bancada evangélica, por exemplo, que é dominada hoje em dia pelo pessoal da direita, é dominada pelo pessoal conservador, sendo que, naturalmente, você vê, evidentemente, a Bíblia, você ter diversas lições que são de esquerda, que são lições socialistas, sabe? Não tem como você falar que Jesus Cristo foi uma figura de direita, que era um ser que apoiava você acumular riqueza, sabe? A você andar com um carro de milhões de reais, enquanto tem gente que está morando na rua, enquanto tem gente que está passando fome, passando por necessidade, sabe? Então, na Bíblia você já vê diretamente Jesus Cristo literalmente falando que o rico não vai entrar no reino dos céus, sabe? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E até isso o pessoal da direita consegue interpretar isso de forma positiva para eles, sabe? Eles vão interpretar que não é bem isso. Eu sei que vocês estão entendendo que é isso, tal, mas na verdade, e aí eles começam a subverter tudo a favor deles, sendo que tá óbvio o que tá querendo ser dito ali. Então, então, o que eu quero dizer é que o pessoal da direita, eles têm muito essa dominação cultural de pegar coisas e dizer que são para eles. Tipo, eles chegar, ler Senhor dos Anéis e falar que, ó, Tolkien, conservador de direita, a história dele é isso. Cara, Senhor dos Anéis não tem nada disso, sabe? Tipo, você entende? O C.S. Lewis, ele tem ali a sua... como posso dizer? Ele tem ali... Todos eram de uma época totalmente diferente da nossa, né? Todos ali tinham um pensamento muito diferente. C.S. Lewis e também tinha um objetivo claro de trazer uma lição à sua opinião religiosa também, né? No universo. Mas o que eu quero dizer é que eles todos vão interpretar como bem entendem e vão começar a dizer que aquilo é para eles de direita, e aí isso é chato porque o pessoal que é da esquerda não vai se interessar por esse tipo de narrativa, e assim eles vão dominando o negócio para eles. Se a gente da esquerda não começar a se colocar, não começar a isso aí, como o João falou, né, viés da confirmação, exatamente, tipo, é justamente isso. E se a gente não começar a colocar o nosso... A se colocar, sabe? A chegar e falar, não, isso aqui não é de direita, isso aqui não tem nada a ver. Se a gente não começar a fazer isso, eles vão começar a dominar e fantasia vai virar uma coisa que é só pra incel, só pra, sabe? Pra pessoal da direita. Então, por isso que a gente até pega isso aí pro meio de super-heróis, né? A gente tem canais aí, por exemplo, eu vi um tempo atrás tinha lançado o jogo lá do Spider-Man, né, do Homem-Aranha, e o apresentador do canal tava reclamando porque tem uma fala do Homem-Aranha que fala que ele é contra as armas. E aí ele começa a falar que não, que é óbvio que nos quadrinhos o Homem-Aranha é a favor de dar a arma pro povo. Falei, cara, da onde você tirou isso? O tio dele foi morto por uma arma, tá ligado? Por um cara que tá usando uma arma. Da onde você tirou isso, cara? Tipo, então se a gente não começar a se policiar, a brigar nisso daí, a gente tá lascado, vai virar um negócio que é só pra eles.
Você acabou de assistir um corte do Primeiro Parágrafo Podcast. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário também dizendo o que você está achando ou deixar dúvidas, de repente a gente responde em algum dos episódios.